Entrevista com o presidente Guilherme Belintani. Pergunta de Ulisses Gama. Guilherme, no seu entendimento, qual foi o principal erro da diretoria nessa queda? Bom, primeiro, eu queria começar de uma forma com muita humildade e sentimento. Nesse momento, passa um filme na nossa cabeça. Passa desde os piores momentos pessoais que a gente já viveu, em circunstâncias muito diferentes das nossas vidas, e passa os filmes que a gente viu quando a gente era apenas torcedor e estava do lado que cada torcedor está nesse momento. E eu me lembro dos momentos em que vi o Bahia rebaixado e eu já senti a dor profunda assim, que cada um está sentindo nesse momento. E agora eu sinto essa dor como o principal responsável por isso. De forma que toda a raiva e toda a decepção que o torcedor teve comigo e tem nesse momento é absolutamente compreensível. Eu sou o grande responsável pelo que aconteceu, não tenho a menor dúvida disso. As decisões foram tomadas por mim ou autorizadas por mim. O que eu tenho que fazer nesse momento é ter humildade, dentro das circunstâncias, algum nível de tranquilidade, para que a gente consiga recolocar o Bahia numa rota positiva do futebol brasileiro. Nada do que eu disser hoje vai tirar 1 milímetro, uma gota de tristeza que cada torcedor está passando. Mas o que eu posso dizer é que eu errei tentando acertar. Eu tomei as decisões com base nas informações e nos recursos que eu tinha, mas não foram suficientes para evitar o que talvez seja um dos maiores traumas da minha vida, como profissional, como torcedor. E não foi suficiente para evitar o tamanho da tristeza que eu coloquei no coração de cada um de vocês. O que eu posso me comprometer com muito trabalho, muita dedicação para que a gente supere esse momento difícil e volte forte para esse lugar de onde a gente está saindo nesse momento, mas é o lugar do clube, é o lugar do Bahia. Nilson Luiz pergunta, Belintani, qual o seu percentual de responsabilidade nesse rebaixamento do Bahia? O percentual, a responsabilidade é toda minha, absolutamente minha. Eu sou o presidente do clube, as decisões são tomadas por mim, seja aquelas tomadas diretamente por mim, seja pelas pessoas com as quais eu contei para tomar as decisões, contratei para tomar as decisões. Isso vai do primeiro ao último jogador, isso vai por cada funcionário do clube, mas a decisão de cada uma dessas pessoas é uma decisão que, no final das contas, está sob a minha responsabilidade. Douglas Santana e PV Araújo perguntam sobre a reformulação do elenco, né? Douglas fala, Belintani, erros, mesmo com a tal reformulação do futebol, porque o Bahia foi rebaixado e como você avalia o desempenho do setor de futebol do Bahia na temporada? Eu não quero tirar nada, nem 1 milímetro assim, da minha responsabilidade e dos meus erros, mas para que a gente tome decisões corretas a partir de agora, a gente não pode fazer análises apenas superficiais e generalistas, né? Eu repito, nada do que eu falar tira a minha responsabilidade, que é principal, que é total, que é absoluta nesse momento. Mas se a gente for olhar no filme que vem passando na nossa cabeça e tentar identificar o grande erro, ele não existiu. O que existiu foram vários erros sequenciados que geraram essa grande decepção, essa grande frustração. E aquela mudança que a gente fez no final da temporada passada, ela não surtiu o efeito que a gente imaginava. Nós tínhamos, no final do ano de 2020, um déficit muito grande no clube. Nós montamos em 2021 um time sem absolutamente nenhum investimento. O Bahia gastou quase nada
com a aquisição de atletas, justamente por uma responsabilidade financeira que a gente entendia que precisaria ser tomada naquele momento, com as decisões que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha, depois dos piores anos financeiros da história do Bahia, que foi o ano da pandemia. E nós tomamos uma decisão muito corajosa, que foi não gastar um dinheiro que a gente não tinha. Essa decisão corajosa foi tomada depois de um ano que já veio muito ruim dentro de campo e a gente escapando a 2 ou 3 rodadas do final do campeonato. Não tivemos intervalo, não tivemos intertemporada. Na semana seguinte já estávamos em campo novamente e tivemos que montar um time sem tempo e sem recurso. Logo na sequência, o título da Copa do Nordeste nos deu uma leitura de que nós conseguiríamos, com aquele time, ter um bom nível de competitividade no Campeonato Brasileiro. E assim a gente começou o Campeonato Brasileiro. E tá aí o nosso erro, ter entendido que aquele time conseguiria fazer um campeonato sem ameaças, e isso não foi possível. O time perdeu competitividade, ficou 8 jogos sem vencer, empatando 1 e perdendo 7. Depois tivemos um segundo erro também muito grave, que foi trazer um treinador estrangeiro no meio do campeonato. E depois, quando a gente decidiu pela vinda de Guto, apesar de números muito razoáveis, não deu mais tempo de recuperar e o campeonato se mostrou absolutamente atípico. Eu quero repetir novamente, nada do que eu estou dizendo aqui tira a minha responsabilidade e a minha culpa pelo insucesso, pelo fracasso que termina hoje. Mas um campeonato absolutamente atípico, um campeonato em que a proximidade de clubes que estavam disputando coisas na primeira parte da tabela, de clubes que estavam disputando o rebaixamento, foi algo absolutamente imprevisível. A gente viu também uma sequência de erros de arbitragem. Repito, eu não quero colocar isso como responsabilidade principal, mas o que aconteceu no campeonato foi um grande absurdo, principalmente nessa reta final. Nos últimos 7 jogos, nós tivemos 5 pênaltis absolutamente polêmicos, incluindo o de hoje, que eu vou esperar, lógico, a manifestação da CBF sobre a análise, mas é mais uma lista de polêmicas do enfrentamento da arbitragem do Bahia, de forma que, por outro lado, só teve um lance que foi em benefício do Bahia nesses últimos 7 jogos, que foi um dos lances contra o Cuiabá, que aí sim nós fomos beneficiados naquele gol que foi no lado do Cuiabá. Então, por mais que eu não coloque na arbitragem a responsabilidade, é preciso pontuar que nos últimos 7 jogos o Bahia foi prejudicado em 5 deles de forma muito clara, na nossa opinião. Um campeonato que passou por circunstâncias também imprevisíveis e que não beneficiaram o Bahia. O Bahia foi um dos poucos clubes que não jogou contra ninguém com time reserva. E vários outros clubes que estavam disputando com a gente jogaram contra times reservas, times que abandonaram o campeonato. O Bahia se acostumou a ver determinadas coisas muito misteriosas nesse campeonato. Mas eu não vou me alongar nisso porque eu não quero tirar de mim a responsabilidade, porque quem quer enfrentar as coisas como eu me dispus a enfrentar como presidente de clube, tinha que ter montado um time mais competitivo do que o que nós montamos. Jailson Baraúna, lembra que durante a campanha você disse que havia errado e tinha aprendido com os erros. Esse rebaixamento significa que a lição não foi aprendida e você ainda conseguiu piorar a montagem do elenco? E Pichitinga pergunta sobre os erros nas contratações, principalmente as pontuais, se você acha que errou muito nas contratações. Eu sinceramente, eu não acho que, além do que eu disse aqui, que necessariamente houve o mesmo tipo de erro do que no ano passado. No ano passado nós erramos porque nós montamos um time com um investimento alto, que se mostrou ineficiente em 3 ou 4 peças proporcionalmente ao investimento que foi feito. Esse ano nós tínhamos uma profunda dificuldade financeira. Veja que com o time, que certamente tem uma das baixas folhas do futebol brasileiro, nós não conseguimos ter competitividade, mas foram circunstâncias absolutamente diferentes da do ano passado. Mas eu acho que mesmo com o dinheiro disponível, nós precisávamos ter montado um elenco mais competitivo e nós erramos sim, diante das circunstâncias que nós tivemos, e o resultado mostrou isso. Nenhum time pode ser rebaixado e o presidente dizer que fez boas contratações ou que o time foi competitivo.
Marcos Valença pergunta por que você acredita ser capaz de conduzir o Bahia de novo à primeira divisão. Porque eu acredito, porque eu aprendi nesse tempo de vida que a vida não é só feita de sucessos, a vida também é feita de fracassos. Eu aprendi muito na minha vida, não só no Bahia, mas em vários momentos, em várias circunstâncias por onde eu passei, que os fracassos acontecem, decepcionam, machucam, doem, mas que a gente tem que olhar para eles e entender que eles fazem parte da vida, mesmo de forma tão dolorosa quanto está nesse momento. E é assim que eu vivo, é assim que eu enfrento meus problemas. Reginaldo Lima pergunta se a Copa do Nordeste mascarou, na sua opinião, os defeitos do Bahia. Sim, acho uma boa pergunta. Falei sobre isso já, acho que sim. Acho que sim, apesar de termos feito uma boa competição, nosso time não conseguiu manter o nível de competitividade que veio da Copa do Nordeste. Principalmente numa circunstância emocional, não apenas técnica, mas também emocional. Quando a gente começou a perder aquelas 8 partidas, depois veio a sequência de Dabove, a gente viveu um grande momento, sem confiança, perdemos muitos pontos depois dos 40 do segundo tempo, perdemos jogos como aquele do Atlético Mineiro, como do Atlético Goianiense, perdemos 2 jogos para o Sport, um em casa e outro fora, que se a gente tivesse um pouquinho mais de sabedoria e de equilíbrio emocional não teríamos perdido, mas nada disso pode apagar o que aconteceu, o resultado está aí. Eu digo sempre assim que o que a gente conhece as pessoas nos momentos dos fracassos. E o torcedor vai ver um presidente que vai olhar para isso como uma grande dívida que tem com o seu clube, reconhecer os erros, mas também capaz, de cabeça erguida, de reconstruir o projeto do Bahia e colocá-lo de volta na primeira divisão. A última pergunta de Del Machado, ele lembra que te apresentou números das últimas 3 temporadas onde o Bahia ganhou 12 partidas no Brasileirão e brigou para não cair. Segundo ele, você disse que isso não era verdade. Este ano o Bahia venceu só 11. Você ainda tem coragem de me desmentir novamente? Não entendi a pergunta não, Bruno, desculpa. Ele disse que nas últimas 3 temporadas ele tinha te dito que o Bahia só ganhou 12 partidas e você disse que isso não era verdade. Que este ano foi ainda pior, o Bahia só venceu 11, se você ainda vai desmenti-lo. Eu realmente não entendi. Eu tinha dito que o Bahia tinha vencido 12. Que ele tinha te dito que o Bahia tinha vencido 12, mas que... Eu disse que não era verdade? Você disse que não era verdade. Mas isso aí é só olhar a tabela, desculpa, mas não me lembro nem desse fato. É só que, para saber quantas o Bahia venceu, é só olhar a tabela e ver quantos o Bahia venceu.